De volta vale a pena da pena, Camiote. Aqui é a Marina. Enfim, terminamos. E vamos falar um pouquinho desse último episódio e da série em geral. Porque não é um encerramento de temporada, é um encerramento de série. Né? Então, acho que a gente tem um pouquinho mais pra falar hoje. Ela encerrou de uma forma que finalizou mesmo. Não tem, assim, uma ponta solta. Ou não, já vou falar sobre isso também. Mas assim, não tem uma ponta solta que possa vir surgir outra coisa sobre a Dark. Eu acho que não. Acho que não tem porquê. Porque nesse episódio eles explicam tudo o que aconteceu, do porquê que concluiu. Isso explica mais ou menos o porquê que não tem como dar errado agora. Assim, vamos dizer que tem coisas que eu acho que foi meio assim... É isso, sabe? Isso não veio sendo construído desde o começo. Com a Cláudia. Isso não foi. Não. Dela descobrir, com 33 anos que se passaram, sabe, que o lance todo é que existe a Terra 0. Existe a Terra 1 e a 2 e a 0. Ou então a Terra do meio e a Terra da direita e da esquerda. Então ela chegou e falou assim: toma isso, Jonas, é assim. Toma isso, Adam, é assim. Adam, explica lá pro Jonas que tem que fazer isso. Tudo bem, mas é aquele negócio, não tá sendo construído. Isso é uma coisa só que eu reclamo porque muita coisa foi construída e no episódio passado foi mostrada. Finalizou, beleza. Todo lance lá é a família do inventor, do escritor, né, que não escreveu nada, né, e não inventou nada, né. Que nem máquina do tempo foi criada, aquela caixinha lá, isso não existe não. Pois é. O que ele fez foi criar uma máquina gigantesca para tentar reverter a morte do filho, da mulher e da neta. Esse episódio mostra o quê? A ida de Adão e Eva. Encontrar com ele, não é nem encontrar com ele, é impedir que o casal e o filho e a filha morram. Só que assim, até chegar lá, teve aquela cena tênis verde, sabe? Aquela do túnel? Aquele túnel que parecia interestelar. Não é? Não tinha necessidade daquilo, porque aquilo ali não ia ter importância. Porque assim, o que foi o principal do túnel? Cada um foi pro lado do túnel. Esse túnel serviu pra mostrar que existem 3 pontas. Isso. Do tempo. Aí o que acontece? Ele viu a Marta, criança, pequenininha, abrindo uma porta lá do armário e vendo ele. Ela fez a mesma coisa, viu o Jonas abrindo uma porta e vendo ela. Só que assim, cadê isso antes? No Interestelar, a menina vê coisa acontecendo com a dela, só que ninguém entende o que está acontecendo. Lá pelas tantas, rola o que está acontecendo, sabe? Mostra o outro lado. Então nesse aí também foi jogado, assim, ó, joga. Chegou assim. Aí, depois no diálogo que eles têm, depois que eles chegam na Terra 0, na Terra do meio, aí ela fala, era você no armário, sabe? Como se aquilo tivesse acontecido mesmo. Aconteceu pra ela, só que isso não foi mostrado antes. Parecia que foi corrido. Acho que eles se preocuparam em mostrar muita coisa que não tinha necessidade e deixar de mostrar essas coisas que seriam importantes pro final, sabe? Que no final você olharia e falaria, caramba, era ele, sabe? Só que não teve esse momento de era ele, porque a gente não viu essa cena antes. Porque o último episódio agora também se preocuparam em mostrar também, o penúltimo na verdade, né? Ou foi o último agora, não lembro. O Ulrich dando a negócio na cara do garoto. Foi nesse agora ou foi no outro? Foi nesse, né? Foi nesse. Foi nesse? Foi nesse. Que ele mostrou os dois Ulrichs, né? Mostrou os dois Ulrichs lá dando uma porrada, mostrando por que a cara tá fechada mesmo, porque ele numa terra ele foi pros anos 50 e na outra ele foi pros anos 80, né? Ele fez a mesma coisa, só que em linhas diferentes. Eles explicam isso, né? Que os mesmos acontecimentos sempre vão ser iguais de um lado do outro, só que em tempos diferentes e de formas diferentes. Mas no geral, tudo vai acontecer igual. Ok, mostrou esse negócio do Ulrich, só que o que serviu pra trama? Pois é. Não serviu. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho na dúvida, que eu fiquei meio assim, é porque chega ali no final e a Cláudia tá explicando, olha, é o seguinte,
Não é porque o Adam tá errado ou a Eva tá errada. Os dois estão errados e a existência dos dois é errada. Eles não deveriam existir porque esse mundo não existe. O mundo deles, nem de um nem de outro. Então vamos ter que consertar. Aí ela diz que os dois fizeram esse trajeto de tentar destruir o nó milhares de vezes até chegar nesse ponto. Mas se a Cláudia é um fruto dos dois lados, como ela sabe? Tipo, eles não mostraram pra gente como ela soube desse mundo original. E nem, tipo assim, se ela já sabia, se ela viveu 33 anos pra entender isso, e no final ela se deixou morrer ali, ela poderia ter encurtado muito esse tempo, sabe? Ela poderia ter... É isso que eu acho estranho, tipo assim... É a primeira vez que acontece, ok. Mas ela já teve um ciclo completo, ela já morreu. É. Por que ela não fez isso antes, no primeiro ciclo da vida dela? Não sei, pra mim eu acho que foi estranho. Assim, o lance... Eu entendo, mas eu ainda acho que foi estranho. Pode ser que a Cláudia a gente não tenha percebido. Na primeira temporada, ela pegou alguma coisa, tá, e viu que aquilo ali era importante pra algo, sabe? Sobre o HG, né, o inventor. Porque ela tá com o livro dele. Né? Mas assim, ela tá lendo o livro, beleza. E aí? Por que ela não resolveu isso antes? Por isso que eu acho estranho. A gente entende que ela completou um ciclo de vida dela. Que ela passou 33 anos estudando, entendendo onde você chegar e onde começou esse nó. Mas a gente vê o final do ciclo dela no momento que ela morre. Com todas as anotações lá que ela entrega pro Noah e tudo mais. Só que assim... Se ela aparece viva depois pra explicar tudo pro Adam e pra Eva, então significa que aquilo ali foi antes dela morrer. Eu posso estar meio confusa em relação a isso, mas eu acho que... Então não aconteceu milhares de vezes. Pois é. Porque se ela terminou um ciclo completo dos 33 anos dela, onde ela resolveu aquilo pra poder finalizar esse nó e deixar só a Terra original existindo, não foram milhares de vezes, não foram milhares de tentativas. Porque ela teve uma vida pra fazer isso. Você entende? Não, entendo. Aí eu acho estranho. É. Porque assim, meio que se contradiz. Pois é. Por isso que eu tô achando que foi assim, esse negócio foi meio... vamos resolver assim. Tá aí, sabe? Resolveu. Pronto. O lance é esse. E só no último episódio. Outra coisa que não foi explicada é o Boris, ou Alexander. Tudo bem. Ele chegou lá no negócio porque ele matou o cara, isso aqui, mas... De onde? De onde ele veio? Onde ele surgiu? Porque ele é um personagem importante. Né? Ele virou o dono da usina. Ele que foi lá abrir os barris. Então, tipo assim... Né? Ficou meio vago. Ele, o personagem, sabe? Porque ele chegou lá, beleza, tá com a arma. Soubemos que ele matou um cara. Depois ele fala lá com o filho, né? O filho fica com raiva dele. Acaba ele abrindo o negócio, só tem um apocalipse e sumiu. Não falou mais dele. Ficou muito estranho aquilo ali. Se ele é um personagem importante o suficiente pra ser chantageado, porque ele foi chantageado nos dois mundos pela Hannah, e depois assim, de nada, serviu em nada aquilo, sabe? Última sequência do episódio, né? Quando eles chegam na casa que agora é da Regina. A casa principal do filme, né? Que foi a casa de todo mundo ali. Pois é. A primeira coisa que mostra é o quê? Vai aproximando no porta-retrato com a Cláudia, sua filha Regina, e um senhor, que a Cláudia está abraçada com ele. Quem é esse cara? A gente sabe que não é o pai da Cláudia, porque o pai da Cláudia é o Egon. Pois é. Então não é o pai Esse aí é o pai da Regina. É o pai da Regina. Só pode ser. Apesar da diferença de idade deles, assim, só pode ser o pai da Regina. Só pode ser. Porque assim, o pai da Regina nunca apareceu. Ele nunca foi citado. Falado. A gente faz uma suposição de que o pai da Regina é o Tronte. Mas não é mais. Mas não é. Até porque a Cláudia encontra em algum momento com o Tronte e ele fala, eu tinha esperança que ela fosse minha filha. E ela fala, desculpa, mas não é. Eu também queria que ela fosse, mas ela não é. De repente ela é filha desse cara que não apareceu antes. Porque o que percebemos nesse final de episódio? De temporada de série. Não existe Ulrich. Não existe os filhos dele. Não existe Charlotte.
Não existe filhos da Charlotte. Não existe Noah. Não existe Noah. Não existe a Agni. Não existe Bartos. Não existe Bartos. Porque... Como não existe Bartos? Porque o Alexander, ou Boris, não conseguiu chegar na usina, porque não existe usina. Por que existe usina? Pois é, a usina existe pra todo esse paradoxo e pro buraco negro existir. É. Porque eles mostram que a usina não ia ser construída. Teve os planos e tudo mais. Desistiram de construir a usina, até que teve um plano pra que ela fosse construída. Foi tipo tudo manipulado ali. Pra que esse mundo bizarro continuasse rolando. Como isso não aconteceu na Terra original, o Alexander nunca veio fugido. A Regina nunca casou com o Alexander, por isso não existiu o Bartos. Não existiu o Noah, porque o Bartos é o pai do Noah no passado. Tipo, ele viajou pro passado pra ter o Noah, então não existe o Noah. Não existe o Uruk, porque... O Uruk é da família do Noah. Porque o Uruk é da família do Noah. É neto da Agni. Então, todos esses personagens que foram frutos do Nó, frutos dessas viagens temporais, não existem. Aí tudo bem. Então na mesa só tem quem? Só tem a Hannah, com o... Eu esqueci o nome dele, mas é o cara que tem um problema no olho, que não foi explicado também. Mas assim, eu acho que ficou sendo a piada da série. É a piada da série. Ninguém nunca vai entender o que aconteceu com ele. É a piada da série. Fica o irmão dele que é travesti, só que não sabemos se ali é irmão. Né? Pode ser outra coisa, mas ele continua lá na série sendo travesti. Mas aí tem umas coisinhas também que eu vou me falar que mais incomodou também. Tem o Peter, Regina, que é a dona da casa, e tem a Catarina. Não sabemos se o Peter está com o travesti ou se está com a Catarina. Não conseguimos perceber isso. Eu acho, pelo envolvimento ali, me parecia que ele estava casado com a Catarina. Mas ok. O que me incomodou assim também em relação à construção das coisas. Na Terra da esquerda, o cara que tem o problema no olho, tá com problema no olho. Na Terra da direita, ele não tem o braço, mas o olho tá normal. Por que na Terra do meio, ele continua com o problema no olho? Pois é. É a mesma questão da cicatriz. Né? Da Marta. Pois é. O Peter, será que o Peter é gay? Não sabemos. A gente não sabe. O cara que é travesti, pelo jeito ela não continua sendo prostituta. Não. Mas é travesti. Poderia não ser travesti. Porque na outra Terra, na Terra 2 da Marta, ele nem era isso, ele ia na igreja e tudo mais, e tinha tipo um carinho com o padre que é o Peter. Pois é. Outra coisa, vamos voltar lá na Marta. A gente percebeu aquele negócio do corte que a gente falou, né? Quando ela vai lá pra Terra do Jonas, que é a Terra da esquerda, o corte dela tá na esquerda. Pois é. Quando ela volta pra Terra dela, o corte tá na direita. A gente voltou alguns episódios anteriores pra ver. Então, quando ela tá na direita, o corte na direita. Quando tá na esquerda, o corte na esquerda. Quando elas vão pra Terra do meio, o corte continua na esquerda. Podia ficar no nariz. Pois é, por que então mudou esse corte dela? Isso é estranho. Aí o que parece é que a Terra da direita, ela é mais plausível do que a da esquerda. Tipo, parece que então foi uma sequência. Não parece que foi surgido ao mesmo tempo, então. Porque, eu não sei, é estranho dizer assim, tipo, não tem explicação pra esses detalhezinhos que mudam em uma terra e não mudam na outra. Sabe? Pois é. Mas assim, o que eu imagino que eles possam dizer, e que eu entendi que acontece desse jeito, existe a terra original, que é essa que aparece no final da temporada, no final da série, né? Essa terra original. Quando o escritor foi lá e criou aquela máquina e tudo mais, abriu essas duas vertentes, que é o Adão e a Eva. As duas terras diferentes. Como ela veio de um paradoxo, ela veio de uma ação nuclear e tudo mais, tudo problemática, ela teve que se reinventar dentro dela mesma, só que com esses furinhos. E por isso que tinha que ter essa viagem no tempo justificando tudo o que aconteceu em cada uma delas, né? Por isso que os personagens sempre se repetem ali. Porque foi uma coisa local. E para preencher os buracos da existência dos personagens, eles sempre têm que se repetir em vários anos. Os personagens são cíclicos, assim como a vida deles. Tudo bem, mas vamos lá. A casa é o contrário. A gente percebe no momento que eles vão para outra terra que é tudo invertido. O que a gente percebe é isso, é que está invertido. É como se fosse um espelho do outro. É, e eles mostram isso bem num dos episódios, que é o espelho.
E esse negócio ainda me incomoda, porque se é um espelho um do outro, por exemplo, o Uric é o chefe de polícia numa terra e na outra ele é um funcionário só, é um policial. Já a Charlotte é chefe de polícia um e o outro não é. Por que não funciona com todos? Aí eu percebi o quê? A Catarina. A Catarina não tá no processo da ligação com todo mundo. Ela é diretora num e diretora no outro. Ela é uma constante que se mantém. Vai ver porque no mundo verdadeiro ela é a diretora. Tipo assim... Aí tudo bem, mas esse que é o lance. Quem não é do mundo verdadeiro, de um lado tá do um e do lado tá do outro. Esse que é o lance, sabe? Isso que tá me incomodando. Porque se foi separado, foi dividido, a Marta do lado tem a cicatriz de um lado e a Marta do outro tem a cicatriz do outro. Não tem porquê de fazer aquilo. Deixasse do mesmo jeito. Porque a Marta, que tá na Terra A, quando ela vai pra Terra B, é a mesma Marta da Terra A. Uhum. Sabe? Aí eles inventaram aquele negócio lá do ciclo, não sei o quê, que a Eva jogou pra vocês isso e pra gente, sabe? Tem um ponto aqui, não sei o quê, que aí um pode ir pra lá, outro não pode. Então, se tem várias linhas, então a Terra do meio tem várias linhas também? É. Mas não mostra. Ou ela é reta. Pois é, ficou meio confuso isso aí. Não vai ser explicado, então obviamente não é só uma teoria. É que existe a linha temporal. Ok. A partir do momento que ele fez isso, essa linha criou a curva e virou infinito. O meio é onde está a Terra original e é o mundo das possibilidades. Então, se existe Terra 1, Terra 2, existe a Terra 3, a Terra 4, a Terra 5. Existem 500 milhões de terras, porque em uma dessas terras, o Adam resgatou a Marta e o Jonas. Tipo, agora existem 500 mil linhas temporais diferentes. E a gente viu 3 delas. Tipo, eu não tô justificando. Não, sério. Eu só tô falando eu acho que é isso que eles quiseram mostrar. Tanto que começa o episódio eles falando que existem várias possibilidades, assim, de terra. O lance é o seguinte, eu acho que aquele negócio que a gente falou já tem um tempo aí. Já tem alguns episódios atrás. Ficaram focando em muita coisa que não teve importância. Isso aí foi mesmo. Por exemplo, na hora que vai morrer um exemplo aqui besta, mas na hora que vai ter o apocalipse, aí mostra lá na Terra da direita o Magnus e a Francisca no lago. Ah, vamos morrer juntos, isso aqui, e pronto, aí passa um negócio por cima deles. Ficou assim, pelo menos uns 2 minutos ali. Pra quê? Não, e sem contar quantas vezes eles repetiram aquela cena do globo se formando, cobrindo tudo isso. Acho que eles mostraram bem umas 5 vezes. Do mesmo jeito, igual. A cena da transa do... Nossa, meu Deus. Que foi o segundo, terceiro e quarto episódio. A mesma cena. Sério. Pra quê? Ficou mostrando tanto? Eu acho que não tinha porquê. Não tinha, sabe? Eu acho que eles perderam tempo mesmo com algumas coisas. Tá bom? Mas eu quero pedir uma coisa pra você que já assistiu. Se você pesquisou aí na internet. A gente já deve ter pesquisado também, porque isso aqui tá saindo bem... Daqui a 2 semanas do que a gente gravou, então, provavelmente né? a gente já tem mais teorias agora. A gente tem coisa que a gente pode ter... Por exemplo, o velho. Eu preciso saber quem é esse velho da foto. Sério, eu quero... Ele tem que ter aparecido, não é possível. Não é possível, eu não lembro desse... Assim, ele... Deram muito destaque, porque a câmera tá aproximando bem devagarzinho. Depois ela dá um foco maior. E fica parado um tempinho nos 3. Quem é ele? A piada... Aquilo ali foi uma piadinha final, né? O déjà vu da Hannah. Né? Aquilo ali não vai importar em nada, com certeza. Aquilo ali não importa em nada. Eu tive um sonho, não sei o quê. Né? Ok. Mas isso aí não importa. Porque a Hannah foi que fez mais merda nesse episódio, nessa série. Mas eu quero saber quem é o velho. E as outras coisas que a gente falou aqui, se você tiver mais explicações, manda aí nos comentários. Vão fazer, Marina, uma leitura de comentários do Dark, pegando essa 3ª temporada. Se vocês comentaram antes, puxa o comentário de lá e bota aqui. Bota nesse vídeo aqui, nessa postagem, pra gente pegar o comentário e fazer uma leitura aqui e tirar algumas dúvidas aí que a gente tem. Tá certo? Se você quer dar algum spoiler ou falar de alguma teoria, explicando tudo isso que aconteceu na série, comenta nesse último vídeo. Não comenta nos outros pra não estragar a experiência de quem ainda não viu. Então comenta nesse último vídeo, porque é o final mesmo, tem que ter spoiler, a gente já tá falando aqui a última coisa que acontece, então comenta nesse vídeo. Sua nota para a temporada.
eu tenho que ser justa Uhum. com as temporadas anteriores, porque a segunda temporada foi sensacional, assim, foi de arrancar os cabelos. E essa aqui, ela me deixou meio, assim, confusa. E ela usou de alguns artifícios que eu não gostei, sabe? Pra contar a história. Ainda mais aquele negócio de... Não Que não precisou, teve isso nas outras não temporadas. precisou né? isso em 2 temporadas, não precisava aqui também, sabe? Pois é. Só pra ficar bonito, não me agradou Uhum. na estética. Mas entre isso, outras coisas que eu acho que assim, não são pontas soltas, mas foram explicações que eu ainda não engoli direito. A gente precisa processar, a gente acabou de assistir, ainda tem muita coisa pra maturar, mas não engoli direito. Então eu vou ficar no 4. Ainda foi uma boa temporada, mas não foi tão épica que nem as outras. Eu, além das coisas que ela falou aqui que também deu uma incomodada, eu tive mais coisa que me incomodou, né? Principalmente com aquela parte da explicação da Eva, aquilo ali me irritou demais. Sério, foi o roteirista falando assim, isso aqui não, isso aqui vai ter que ser, ó, toma, sabe? Isso me irritou muito. Muitas repetições na série, sabe? Muitas repetições na temporada, do que não precisava. Pensa assim, por uma última temporada, os 3 primeiros episódios foi só tipo encheção de Foi. linguiça, sabe? Não dava pra fazer isso. na Eu última tava temporada. cansado dos 3 primeiros. Eu falei assim, porra, sério, eu tô vendo tudo que já vi antes. Eu vou ser mais mal. Você é malzão. Eu vou. Do mal, que nem pica-pau. Olha só. Pra temporada, eu vou ficar no 2,5. Nossa, malzaço. Sério. 2,5, porque eu me decepcionei muito. Eu agora entendo o que o pessoal tá falando. O final foi honesto, Pois é, honesto, né? né? É aquela palavrinha assim que a gente fica na dúvida, é bom ou é ruim essa palavrinha? É porque o lance é que a pessoa fica assim... Podia ser melhor, Podia ser melhor, mas foi honesto mas foi mesmo. honesto, né? Era o que... foi uma explicação boa pro que É, tinha que fazer, sabe? Tinha que dar uma explicação. pois é. Foi a explicação que encontraram e ok. Uhum. Tipo, a gente não vai discutir isso. Foi honesto. Mas... Assim, só quem tem gente que pode não ter entendido, que não tem o Uric, que não tem tal pessoa, que não tem tal pessoa, que tem tal pessoa. Tem gente que pode não ter entendido isso porque só mostrou o pessoal na reunião na mesa ali. Então só um núcleozinho aqui. Eles podiam ter mostrado, sabe como? Cada um na sua família. Diferente, sei lá. Com fotos, que nem mostrou o do velho ali. A foto daquela família, a foto da outra, a foto da outra. Eles fizeram isso direto, mostrando o pessoal do presente, do passado e do futuro. O tempo inteiro, durante todas as temporadas, a gente encarava uma parede com várias fotos mostrando quem era quem no passado, presente e futuro, todas as famílias e tudo mais. Por que não fazer isso no final? Você estava explicando tudo antes, por que não explicaram agora? Pois é. Né? Mas beleza. Então eu fiquei meio decepcionado mesmo. Não foi o final que eu queria. Não foi. Eu vou ser sincero, não foi. Eu queria, como eu falei no episódio anterior, que continuasse tudo a mesma coisa, que não tivesse fim. Que não tivesse como acabar. Não tivesse como acabar. A merda deu e vai continuar dando. Já aconteceu isso milhares de vezes, e por causa de uma coisinha, que foi o que o Doutor Estranho sonhou, a Cláudia falou, peraí, pronto, descobri, não é? O Doutor Estranho falou, essa aí é de 1 em 1 milhão. Aí a Cláudia falou, eita, tem a 1 em 1 milhão, vou resolver agora. Pera lá, né? Pera lá. Então é isso, gente. No final do vídeo tá a média da primeira, segunda e terceira temporada, de 0 a 5, vai aparecer aí pra vocês. Então a média foi essa, é a nossa opinião. E não esqueçam de comentar o que vocês acharam de tudo. Que agora pode Agora é a hora. achar o dedo ali no comentário, comenta mesmo, porque é até bom a gente poder ter com quem conversar sobre o que realmente aconteceu. Agora o alguma Nicolas coisa, vai me ligar, mas eu vou ficar o dia inteiro falando com o Nicolas. Né? Até tem muita gente que pode ter percebido coisas que a gente não percebeu. Pois é. Ou a gente ter comentado coisas que as pessoas não perceberam. É. Então vamos lá, comenta mesmo. É interessante a gente discutir. Como a gente vai abrir esse vídeo para comentários, né? Sinta-se à vontade e a gente vai ter uma conversa sobre a série. Então, beleza, gente. Nos vemos no próximo Vale a Pena ou da Pena, de filme, de série, ou o que for. Porque não vai ser mais dark. Não vai ser Dark. Vamos fazer The Boys. Isso é certeza. Ah, sim. É certeza que vamos fazer The Boys. Né? Pediram pra gente fazer... Vamos dar um spoiler aqui de mais pra frente? Pra gente fazer a maldição da Mansão Hill. Só que o que acontece? Outubro é o mês do terror. Vai ter tanta coisa de terror que a gente prefere botar ele lá. Uhum. Tá certo?
Então aguardem que o mês de terror vai ter muito terror, porque ano retrasado, né? A gente tentou fazer, só que teve o falecimento do meu pai, então não teve como a gente continuar. Só que agora vai ser todo dia um filme de terror. Pra você... Novo, velho, série, o que for. Pra você ter muito filme pra assistir É isso aí. durante esse mês do Halloween aí. É isso aí. Até a próxima. Beijos. Yeah.